Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de ciências. Tá quase acabando a apostila. Quero que vocês abram na página 94. Vamos falar de relações ecológicas, como os seres vivos interagem, tá? Nesse primeiro momento a gente vai fazer uma classificação, tá? Para falar dessas relações. E nessa classificação, existem as relações que podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, sendo chamadas de intraespecíficas, né? São relações de indivíduos da mesma espécie. Mas e a relação de espécies diferentes? Como nós chamamos? Né? Quando a espécie é diferente, nós chamamos de interespecíficas, tá? A primeira eu falei intraespecíficas, a segunda eu falei interespecíficas, tá bom? Só que a classificação não para aí, tá? Nós também vamos classificar com relação aos benefícios e aos prejuízos que essas relações entre esses seres vivos fazem acontecer, né? Então, no primeiro momento, né, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar das relações harmônicas, tá? Harmônicas, lembra o quê? Harmonia, né? Então, nessa relação, apenas um dos seres, um dos seres da espécie, tem benefício. A outra não tem benefício, também não tem prejuízo, tá? É indiferente. Agora eu vou mostrar para vocês a classificação das relações harmônicas. Como eu estava falando, nós temos as relações harmônicas e essas relações harmônicas se subdividem em colônias, sociedade, mutualismo, inquilinismo e comensalismo. Tá? Agora a gente vai ver devagarzinho cada uma dessas. O primeiro, como eu tinha falado, nas relações harmônicas, nós temos as colônias, são seres de uma mesma espécie que estão fisicamente unidos uns aos outros, sendo essa relação benéfica para ambos. Lembra que eu falei que as relações harmônicas podem beneficiar um ou pode beneficiar os dois? O que não tem nessa relação é um deles saírem prejudicado. Nas relações harmônicas não acontece isso. Aí temos exemplos que são os corais, que formam um esqueleto de calcário compartilhado entre centenas ou até milhões de indivíduos. A caravela portuguesa é uma outra colônia de invertebrados. Neste caso, cada grupo de indivíduos desempenha uma função diferente, em benefício de todos. Existem os indivíduos responsáveis pela flutuação da colônia, outros com capacidade digestória que ajuda na nutrição de toda a colônia. Outros formam tentáculos para auxiliar na captura de presas, responsáveis por provocar queimaduras na pele de banhistas no mar. Tá? Tem uma imagem na próxima página mostrando a caravela portuguesa. Aí, mais embaixo da apostila, nós temos as sociedades, que são formadas por indivíduos de uma mesma espécie. Não estão unidos uns aos outros pelo corpo, sendo que esses indivíduos têm diferentes funções dentro da sociedade. São exemplos as formigas, os cupins e as abelhas. Essas sociedades se dividem em castas, na qual cada uma desempenha seu papel. As rainhas são fêmeas ligadas à reprodução, os soldados vão proteger a sociedade e, por fim, as operárias que realizam trabalhos diversos, como coletar alimentos ou ajudar na manutenção da colmeia, formigueiro ou cupinzeiro. Tá? Então, gente, esse tipo de seres formam as sociedades. Temos também o mutualismo. A interação é benéfica para ambos os seres vivos. Um exemplo é a relação entre o pássaro palito e o crocodilo. Também vou mostrar a imagem para vocês.
no qual o crocodilo fica com a boca aberta e o pássaro palito se alimenta de restos de comida ou vermes que estejam na boca dele. O crocodilo ganha higiene e retirada de parasitas. E o pássaro palito ganha alimento. É bom para os dois. Nessa relação harmônica, é bom para os dois. Já o inquilinismo é uma relação em que um ser vivo se beneficia, utilizando o outro como abrigo ou suporte, sem prejudicá-lo. É um dos casos da relação harmônica, né, em que apenas um é beneficiado. É o caso do inquilinismo. São exemplos das orquídeas, bromélias, que vivem no tronco de outras árvores. Elas obtêm uma posição mais alta e, consequentemente, uma maior exposição à luz solar, o que favorece sua obtenção de alimento pela fotossíntese, sem prejudicar em nada a árvore na qual ela esteja morando. Na apostila de vocês, podem observar, né, a ilustração da caravela portuguesa, seus tentáculos, a parte que fica boiando, enfim. Aqui nós temos a ilustração da relação do mutualismo entre o crocodilo e o pássaro palito, né? A relação que eu falei que os dois são beneficiados. Aqui apenas a bromélia, a orquídea, é beneficiada, né? Ela se desenvolve no tronco de uma árvore sem causar prejuízo a esse tronco. É o exemplo do inquilinismo. Aqui no comensalismo nós temos mais um exemplo de que apenas um ser vivo se beneficia, né, sem causar prejuízo. Mas o benefício buscado nesse caso é o alimento. Um exemplo é o peixe rêmora, acho que é assim que fala, e o tubarão. A rêmora acompanha o tubarão por onde ele vai, pois após o tubarão matar uma presa e se alimentar, a rêmora se aproveita dos restos de comida que o tubarão não comeu. Nesse caso, a relação é boa para o rêmora e indiferente para o tubarão. Então, essa é a primeira parte do vídeo e já vou fazer a segunda parte.